Boa noite! Você que está assistindo essa aula depois, adianta um pouquinho o vídeo. Eu vou dar boas-vindas para quem está entrando. Olá, boa noite! Boa noite! Vamos falar sobre equilíbrio mental. Boa noite, sexta-feira linda. Tudo bem com vocês? Equilíbrio mental. Boa noite. É difícil manter o equilíbrio mental? Não, hoje eu tô desapegada disso. Hoje é sexta-feira. Muito bem, gente. É difícil manter o equilíbrio mental ou equilíbrio emocional? Diz aí pra mim. Hashtag somos elite do planeta. É difícil? Escreve aí pra mim. Quero vocês participando, porque sexta-feira, né? É difícil a gente manter o equilíbrio emocional? Então vamos lá? Hoje vamos conversar sobre equilíbrio emocional. E aí a minha primeira pergunta pra você: é difícil manter o equilíbrio emocional? Ó, a gente tem que lembrar uma coisa, na língua portuguesa, diferente de outras línguas, a língua portuguesa diferencia ser de estar. Pega isso aí pra você nunca mais esquecer. Olha só, a língua portuguesa diferencia ser do estar, né? Diferente de outras línguas, certo? Então, na verdade, nós não somos nada, mas nós estamos alguma coisa, né? Nós não somos tristes, nós não somos felizes, mas nós estamos tristes ou nós estamos felizes, né? E muitos dos sentimentos que acreditamos ser, na verdade, são sentimentos passageiros, né? Você está alguma coisa, você não é aquilo. E isso parece uma coisa muito óbvia, mas as pessoas confundem muito, né? E quando você entende que você está alguma coisa e que isso vai passar, isso já te leva para um outro patamar mental, não é? Escreve aí pra mim se você não percebe isso. Então, por exemplo, se você teve depressão, você não é a depressão, você teve depressão. E isso, gente, olha como é libertador, porque isso nos dá a chance de controlar o que nós realmente somos. Entende? Então, eu não preciso me descontrolar diante de quem me irrita, eu não preciso reagir de forma agressiva a determinadas situações. A neurociência, presta atenção, a neurociência, ela vem concluindo que é possível sim a gente mudar esse tipo de comportamento inadequado, né? Quando a gente perde a paciência, quando a gente se torna agressivo, quando a gente não tem a gente reage a alguma situação negativa de forma que nos traz alguma perda, né? Ou que nos gera ainda mais sentimentos ruins, né? Nós não nascemos com todos os nossos circuitos emocionais prontos. Olha só, você não nasceu com todos os circuitos prontos. A maioria dos nossos circuitos, eles vão sendo construídos ao longo da nossa história. Percebe? De acordo com como a gente lida com aquela situação, né? As nossas emoções, elas são muito mais como um programa que você instalou do que o próprio maquinário. Ela seria o software, não o hardware, percebe? Então, exatamente, o primeiro passo pra gente ter esse controle é perceber que nós estamos algo e não somos algo, percebe? Então, por que é importante a gente saber disso?
Porque a gente vai formando esses novos circuitos emocionais. A gente não nasceu com eles prontos, né? É mais para os nossos circuitos emocionais, está mais voltado para o que a gente adquiriu do que para aquilo que a gente nasceu com ele, do que é inato, do que é intrínseco. Então as nossas emoções, olha, presta atenção nisso. As nossas emoções são construídas por nós mesmos. Presta atenção, conclusão de pesquisa de neurociência. Nem entrei na parte da física quântica. Então, nossas emoções são construídas por nós mesmos. O que significa que nós temos a possibilidade de mudar os nossos comportamentos negativos, os nossos hábitos negativos, ensinando para o nosso cérebro a agir de forma diferente quando eu percebo que aquela forma que eu agia não me serve mais, porque eu ganhei consciência, eu sou uma nova pessoa, eu não sou mais tão reativa às coisas que me acontecem, eu não sou agressiva, eu não sou irônica, eu não sou inadequada, né? E eu vou mudando esses comportamentos que tem relação com a falta de autocontrole, né? Eu mudo isso que não me serve mais, né? E aí eu não fico só reagindo ao mundo, né? Na verdade, o nosso cérebro, gente, ele é como se ele fizesse previsões, né? E construções do que é o mundo. Percebe? Só que eu posso mudar essas previsões, criando novas emoções, já que eu tenho esse poder. E é por isso que a neurociência mostra que nós, seres humanos, somos criaturas criadas por nós mesmos. Olha só o que a neurociência está dizendo. Que nós somos criaturas criadas por nós mesmos. Olha como isso é libertador. Nós usamos as emoções e os sentimentos como sinônimos, mas na verdade, se você analisar a parte científica, eles são diferentes. A emoção é um estado físico, enquanto que o sentimento ele vem depois, né? Ele vem com a interpretação da emoção. Entenda isso para ficar bem claro para você. O sentimento é a experiência que você tem, por exemplo, quando alguém te irrita, né? Alguém te irrita, a emoção é o quê? É a mudança de batimento cardíaco, a dor de cabeça que aparece, dor de estômago, enjoo, aumenta a temperatura do corpo, você sente náusea. E o sentimento em relação a isso é o que eu interpretei, percebe? Então eu interpreto aquela emoção e isso me gera um sentimento. E eu tenho como escolher como que eu vou interpretar aquela emoção. Esse é o poder que você tem. Os nossos sentidos, né? Os nossos 5 ou 6 sentidos, né? Vamos dizer assim, é que dão sentido ao que está acontecendo. Percebe? Quando você se sente, por exemplo, confortável ou desconfortável onde você está, isso é a forma como você está interpretando os sinais que o seu corpo está te dando. Então, para mudar, eu preciso intencionalmente escolher a resposta de forma diferente. Então, por exemplo, alguém me irritou. Coisa comum. O primeiro passo que eu tenho que pensar é modificar o meu comportamento e depois repetir várias vezes essa mudança. Porque lembra, eu reprogramo a minha mente através da repetição para criar um novo hábito. Tá lembrado? Então, eu modifico esse comportamento porque aquele que eu tinha já não serve mais, não funcionou. Eu reconheço que eu tenho uma outra consciência, eu tô num outro momento. Então, eu modifico esse comportamento e eu vou repetindo isso várias vezes até aprender, o meu cérebro aprender essa nova forma de sentir, né, de sentimento, até que esse novo comportamento se cristalize e fique mais fácil e até automático, percebe? Então, por que a gente reage inadequadamente? Escreve aí pra mim, por que nós reagimos às situações da vida de forma inadequada? Às vezes, quando o chefe fala alguma coisa, um colega de trabalho fala alguma coisa, o marido, o vizinho, ou quando até às vezes
lá no culto, na igreja que você vai, qualquer lugar que você frequenta, ou até o terapeuta, o seu treinador, ou quando aqui na live eu digo alguma coisa e você reage, né, na defensiva, com agressividade, ou desiste, né, se sente enfrentado, por que a gente reage inadequadamente? O que você acha? Responde aí pra mim. Por que a gente reage assim diante das situações do nosso dia a dia? Você já teve alguma situação que você viveu em que você reagiu à situação de alguma forma e depois você se arrependeu porque você reconheceu que não era a forma mais adequada? Você reconheceu que você poderia ter tido uma reação diferente, mais adequada, alinhada com a vida que você quer ter, com quem você quer ser, com o que você quer fazer? Você já viveu isso? Então, quando a gente... Então, olha só, várias vezes, tá vendo? Quando a gente age descontroladamente, então quando eu ironizo, quando eu xingo, quando eu agrido, mesmo que não fisicamente, mas verbalmente, né? O meu cérebro imediatamente recebe um alívio. E depois vem a vergonha, né? O entendimento de que eu tive uma atitude inadequada. E aí sim eu sinto a vergonha por aquela minha atitude. E quando a situação se repete, o meu cérebro aposta no alívio. Então o que acontece? Aconteceu uma situação, eu agredi, eu xinguei, eu me irritei, o meu cérebro dá uma descarga de química de alívio. Depois que passa esse alívio, eu vou sentir a vergonha por aquela atitude, porque foi inadequada. Quando a situação se repete, o cérebro vai apostar em quê? O cérebro vai apostar no alívio, porque o alívio vem primeiro. Depois vem a vergonha, depois vem a sua crítica, percebe? E automaticamente você age da mesma forma. Então a gente precisa ensinar que não é o alívio que é o mais importante, mas sim o que esse comportamento significa. O mais importante pra mim não é o alívio que a minha mente sentiu, percebe? Mas sim o que isso causa na minha vida. E para isso eu preciso ter consciência. Para isso eu preciso entender. Qual é a importância da gente estudar sentimento quando a gente fala em prosperidade, quando a gente fala em cocriação da realidade? Porque é o sentimento que tem poder de colapsar a função de onda. É o sentimento que manda, que magnetiza o que eu quero pra mim. O pensamento é uma onda elétrica, o sentimento é uma onda magnética. Então, se eu me sinto mal, o que eu estou fazendo? Eu estou matando, eu estou congelando o átomo, impedindo o colapso da função de onda. Eu estou impedindo que o meu sonho se manifeste. E depois eu vou dizer que eu não sei porquê. Ah, não sei porquê. Eu fiz aquele curso, eu li aquele livro, eu fiz aquela jornada. Não deu certo. Ah, é? Como é que você tá se sentindo? Ah, eu estou me sentindo péssima porque eu não gosto de onde eu trabalho. Meu marido é irritante. Não gosto da cidade que eu moro. Então nada vai dar certo. É simples assim. Achamos o foco. O problema não foi o curso, o problema não foi o livro, o problema não foi a jornada. O problema foi como você se sente. Aqui tem a Andréia fez uma consideração. Eu não sinto vergonha porque eu ajo no que está errado. Eu tenho um senso de ética forte, aí vem o pensamento que não deveria descarregar essa verdade e aí eu resolvo mudar isso. Muito bem, então a gente tem que pensar que o nosso sentimento tem que estar alinhado com quem eu quero ser, com o que eu quero fazer e com o que eu quero ter. Se eu quero ser abundante, próspera, amada e feliz, não compete aqui ser irônica, agressiva, mentirosa, ladra, não, a frequência não bate, percebe? Por isso eu tenho que cuidar do que eu penso, do que eu sinto, tá? Então os estudos mostram que a relação entre a parte límbica e a parte frontal do cérebro sugere que existe um processamento cognitivo nas emoções. O que isso quer dizer? Que a gente pode ter mais controle sobre as nossas emoções. E isso é autocontrole. Isso é equilíbrio emocional. É isso que nós estamos buscando. Então,
por exemplo, um descontrole emocional, né? Que é outro erro que a gente faz, além do erro de reagir mal às coisas, é quando a gente tenta, por exemplo, ler o que o outro tá sentindo. Então, você tá numa discussão, você tá numa situação, às vezes, de trabalho, você tenta ler o que o outro vai sentir. Quantas vezes você fez um ensaio mental de uma discussão? Um ensaio mental de uma conversa com o chefe? Quantas vezes você ficou 2 dias lá, nem dormiu, pensando o que você vai falar pra sua mãe daquela briga, o que você vai falar pra aquela amiga sobre aquela discussão, e você fica tentando ler o que o outro sente. Só que a nossa leitura do mundo é baseado na nossa história, nos nossos valores, nas nossas crenças, na nossa referência. Então não serve pro outro. E aí eu tento fazer uma leitura do outro baseado na minha história, nas minhas crenças, e aí não serve pro outro. Então a gente tem que entender que a gente não controla o outro. Eu não tenho como controlar o outro, mas eu sim devo me controlar. Ninguém me faz sentir nada. Ninguém me faz sentir nada. Nós decidimos o que nós queremos sentir. E isso significa que você pode ter autocontrole. Né? Você pode se dar a chance de ter mais controle sobre você mesmo. Se você tem mais controle sobre os seus sentimentos, significa que você tem mais responsabilidade sobre você mesmo. E aí chegamos numa chave central. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Ninguém me faz sentir de nenhuma forma. Eu não posso dar esse poder a alguém. Percebe que quando o outro me faz feliz, eu dei o poder da felicidade na mão dele. Quando o outro me faz me sentir mal, eu dei esse poder na mão dele. Esse poder é meu. Sou eu que controlo o que eu sinto, não é o outro. Eu não dou esse poder pra ninguém. Então, se eu continuo descontrolada com o que o outro disse, eu me irrito, a responsabilidade é minha, não é do outro. Porque se eu tenho controle, se eu tenho equilíbrio mental, o outro pode falar o que ele quiser, porque eu sei quem eu sou. E isso não me afeta. E aí eu entendo que essa autorresponsabilidade é essencial. E aí vem o seu livre-arbítrio. Aí vem seu livre-arbítrio, porque o que você escolheu viver? Se você dá a chave do que você sente na mão do outro, o que você está escolhendo viver? Percebe? Sou eu dando poder aos outros. Então, se eu achar que essa forma de revidar ao mundo, ao que o outro fala, ao que o outro faz, não tá dando certo, eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. E não esperar que o outro mude. Porque eu fico esperando que o outro mude uma coisa que eu estou sentindo. Percebe? Que não faz sentido nenhum. Olha como a gente é cego. Então eu não gosto daquela atitude, daquilo que ele fala, do que ele fez. Eu não gosto, eu me senti mal, eu dei esse poder a ele, e aí eu ainda quero que ele mude, ao invés de eu mudar. Então por que você não pode mudar? Por que você não pode mudar? Eu tenho que esperar que o outro mude. Você já nasceu terminado? Já nasceu completo? Não tem que mudar nada em você? Você é um cristal, um bibelô perfeito? Então perceba que você está o tempo todo se construindo, o tempo todo se reequilibrando. Uma hora você tá bem, aí você escorrega, você vai lá, procura equilíbrio. Uma hora você tá mal, aí você melhora, atingiu o equilíbrio, então você vai se refazendo. Nós saímos e voltamos pro equilíbrio o tempo todo, mas nós seguimos caminhando, nos reajustando, né? Então perceba que você não cabe dentro de nenhum padrão, porque você é uma realidade viva, você é cheia de sensações, cheia de percepções, cheia de ideias, expectativas, decepções, frustrações. Então você não se encaixa numa caixinha. Você errou? Ok, tudo bem. Eu só preciso repensar, o que eu fiz, tudo bem falhar.
E não tenho que me culpar também. O outro também não tem culpa. O outro não tem culpa sobre as minhas falhas. Sou eu responsável pela minha vida. Tá nervosinho? Lembra, porque eu fiquei nervoso com o que aconteceu. Tá irritado? Por que eu fiquei irritado com o que aconteceu? Tá com ciúme? Por que eu estou com ciúmes dessa situação? Tá indignado? Tá ferido? Por que eu? É sempre eu. Lembra, gente, eu já ensinei pra vocês. Tudo que é relacionamento se refere a você, nunca é o outro. Nunca é o outro. Os outros cuidam da vida deles. Entende? Então, eu tenho que entender que qual que é o perfil de uma pessoa que é emocionalmente forte, né? É uma pessoa que tem inteligência emocional, né? A aptidão para identificar as suas próprias emoções, as emoções dos outros e saber lidar com isso de forma equilibrada. Então, são pessoas que decidem com calma, ela não é uma pessoa reativa, né? Tipo, bateu, levou. Ela é uma pessoa que age com sabedoria, é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que é gentil, é uma pessoa que oferece ajuda, né? As reações das outras pessoas não contaminam a sua vida. Ela não é contaminada pela reação do outro, porque ela sabe que isso fala a respeito dele. Essa pessoa ela não fica reclamando, porque ela não é vítima. A pessoa que tem inteligência emocional sabe que ela é a responsável pela vida dela. Ela não fica reclamando. Quem é forte emocionalmente não fica de mimimi, não fica resmungando, né? Quem faz isso é vítima, gente. É a vítima que não vê solução para os problemas, que não sabe sair dali. Hoje mesmo eu fiz um post no Story falando sobre isso. Né, nós fizemos lá, eu dei de presente para quem estava ao vivo a aula de família, porque aquilo é conteúdo para aluno, é conteúdo de reprograme-se, é conteúdo de Clube da Prosperidade. Abri aqui, dei de presente e recebi muitas mensagens falando, tem como eu ver a aula hoje? Porque ontem eu tava com visita, porque meu Instagram tá bloqueado, porque meu celular não funciona, porque eu não sei instalar Instagram no computador, porque eu tenho treino, olha isso, eu tenho um treino e não posso assistir essa aula, porque eu tive que ir no supermercado. Gente, pelo amor de Deus, eu estou dando de presente gratuitamente. Na verdade, eu paguei pra isso, né? Porque eu paguei com o meu tempo pra elaborar a aula, eu estudei, eu fiz curso, eu me formei na área, eu pago a internet, eu pago o computador, eu pago o celular, o meu tempo, alguém tá olhando a minha filha. Eu fiz isso porque eu quero, essa é a minha contribuição pro mundo. Agora, se o outro não sabe receber isso, né, e fica de mimimi depois, é sinal de que não tem inteligência emocional. Porque se eu não me coloco como prioridade na minha vida, o outro não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com o fato de você escolher ir no supermercado? O que eu tenho a ver com o fato de você estar com a visita? O que eu tenho a ver com o fato de você preferir treinar do que expandir a consciência? Percebe que são prioridades? As minhas prioridades constroem a minha história. E tá tudo bem. Só que eu não posso culpar o outro, percebe? Eu não posso dizer, eu não consigo participar das aulas dela, porque é sempre depois das 8 da noite. Chega de mimimi. Então, se você quer, você faz acontecer. Já falei sobre mim, a minha história. Eu com um bebê de meses, enquanto amamentava, estava estudando. Enquanto amamentava, fazia outra especialização. Então, não tem essa, gente. A pessoa que tem inteligência emocional é uma pessoa que sai da posição de vítima. Ela sabe que é ela responsável 100% por tudo que acontece na sua vida. Ela não fica resmungando, né? Então, eu tenho que pensar. Tem algo de errado aqui? Eu errei? A minha atitude não foi adequada? Ok, gente, né? Repagina, refaz. O teu erro não te define. Se você fez ou faz algo errado até aqui, tudo bem, esse erro não te define. Você não é o seu erro. Percebe? Você pode se reinventar. O seu erro te mostra que você precisa mudar.
Isso que o seu erro mostra pra você. Mas o teu erro não marca a sua trajetória pra sempre. Você não é o seu erro, você escolhe. Deu até aqui? Beleza. Então, o que que isso tudo tem a ver com a cocriação da realidade? O que que isso tudo tem a ver com a cocriação da realidade, né? Olha só, a minha mente, a nossa mente é uma máquina cocriadora de sonhos, né? A minha mente cria a minha realidade. Isso tudo aqui fora é uma ilusão projetada pela minha mente, certo? Tudo que eu vejo, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto é uma projeção da minha mente. Então você pode se perguntar, nossa, Michelle, mas que mente idiota que eu tenho. Como é que a minha mente criou uma doença? Como é que a minha mente criou desemprego? Como é que a minha mente cria escassez? Como é que a minha mente cria solidão? Nós criamos tudo isso. Nós criamos tudo isso. Mas também a gente pode ver que existem pessoas que criam sucesso, alegria, dinheiro, amor, prosperidade, né? Puxa, que mente brilhante a pessoa tem, né? Ela cocria potencial, ela é incrível, a mente dessa pessoa é incrível. Então, o que você precisa entender? Que você precisa entender que a sua inteligência emocional é capaz de colocar o seu potencial mental na direção correta. E essa é a comunicação que você faz com o universo. É através disso que você se faz plena e abundante. Não tem como você prosperar na vida se você não se sente bem. Não tem como você prosperar na sua vida, lembra? Construindo um castelo em cima de um lixão. O castelo vai cair. Quando a nossa vida está na escassez, nós estamos comunicando para o universo que quanto menos, melhor. Mas não é aí que você quer estar. Você quer quanto mais, melhor. Então, para isso acontecer, primeiro eu preciso sentir isso. Isso precisa estar dentro de mim. Eu preciso produzir a causa internalizado em mim. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então perceba que, por exemplo, o meu corpo é por onde a vibração se expressa, certo? Nós somos um campo eletromagnético que está conversando com o universo, certo? Então o meu corpo é por onde essa vibração se expressa. O seu corpo, ele é um recebedor de energia. O seu corpo, ele perceba que tipos de sentimento você tem. Que tipos de sentimento emergem de você? Por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar. É um sentimento de vitimização? Ah, então você tá mandando a mensagem pro universo que tudo é difícil pra você, que você não consegue fazer as coisas, que você não é prioridade. E o universo te devolve mais do mesmo, porque semelhante atrai semelhante, é uma lei da física, certo? Então, os meus pensamentos e os meus sentimentos criam a minha vibração. A minha vibração envia mensagem para o universo, que conversa através de imagem e vibração, e o universo me devolve mais do mesmo. Perceba como é importante cuidar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Perceba como é importante você entender o equilíbrio emocional. Sem equilíbrio emocional, não existe a menor possibilidade de viver a prosperidade. Porque a minha emoção faz parte da mensagem que eu estou mandando para o universo. Através do quê? Do meu sentimento. Então perceba quais são os sentimentos predominantes na sua vida. Quem fez Reprograme-se, né? Tem lá uma tabelinha de Hawkins para medir a sua frequência. Então você pode fazer isso. Você pode pegar a tabela de Hawkins, pegar um calendário e anotar suas emoções 3 vezes ao dia durante 30 dias e ver qual é a minha frequência, como andam os meus sentimentos. Eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Percebe? Quando você consegue ver esse cenário, você sabe por que sua vida é como ela é. Ou mais simples ainda, quer saber como tá a sua vida? Olha pra sua vida como ela é. Você tá feliz no relacionamento? Você tá feliz no dinheiro? Você tá feliz com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu bem-estar? Você tá feliz no trabalho? Isso é um espelho da sua frequência vibracional. É resposta ao seu sentimento. Percebe?
Então, o meu sentimento é o que faz com que eu crie a energia para mandar esse sinal para o universo. O que faz com que você crie essa energia é o sentimento, são as minhas emoções, que são criações da minha imaginação. Uma coisa muito importante para você não sair daqui sem lembrar disso. Tudo que você pensa e tudo que você sente, como eu falei agora há pouco, através da neurociência, é uma criação da sua mente. Tudo é uma criação da sua imaginação. Toda emoção não existe na realidade. A sua emoção foi criada na sua mente. Entenda isso de uma vez por todas. Porque isso torna tudo mais fácil de transmutar. Porque se eu entendo que nada disso é realidade, nada é uma verdade absoluta e eu posso transmutar através da minha energia, beleza? Então você tá com medo, por exemplo, tá com medo? Eu vou lembrar, isso não existe. Medo não existe. Isso foi criado pela minha mente. E eu passo a criar situações que vão gerar mais medo, porque eu mando uma onda eletromagnética pro universo de medo, uma frequência, o universo vai falar, ela tá vibrando aí 80 Hz, o que temos aqui em 80 Hz? Ah, nós temos aqui um assalto, nós temos aqui uma escassez, nós temos aqui uma discussão, ela quer mais disso? Vamos dar mais disso a ela, percebe? Através da sua frequência, você vai escolhendo no cardápio das infinitas possibilidades o que você quer viver. Então, se eu estou com medo, eu tenho que lembrar, isso não é uma realidade. Isso foi criado pela minha mente. E eu passo a vibrar nessa frequência e trazer mais disso para mim. Então, isso é apenas um referencial de que aquela situação, o medo que eu tô sentindo, é um referencial de que aquela situação que tá acontecendo me gera alguma preocupação. Mas se eu entendo que aquele medo não é real, eu mudo a forma de lidar com ele. Né? Eu entendo que aquilo, na verdade, é uma desconfiança, né? A gente falou muito sobre medo nas últimas 2 semanas, né? Medo de falar em público, medo de me colocar, medo de arriscar, medo de separar, medo de voltar, medo de perdoar. O medo, gente, é o quê? Desconfiança. O medo é não acreditar em si. O medo é isso. O medo é não acreditar em si. Quando você não confia no outro, na verdade, você não confia em você. Percebe? Quando a gente tá cego, né, de medo, a gente não consegue enxergar nós mesmos. Quem dirá enxergar o outro? Percebe? Então nós não vemos a nossa potência quando a gente tá com medo. O que a gente faz quando tá com medo? Entra na mente reptiliana, luta ou fuga. Então você entra num piloto automático e você não consegue enxergar a sua potência, muito menos a potência do outro. Então, sentir o medo, eu tenho que lembrar, isso não é real. Qual é a mensagem do medo? É a mensagem de alguns arquivos que eu tenho aqui dentro que comunicam para mim que eu preciso olhar para essa situação. É uma mensagem, eu recebi essa mensagem. Qual é a mensagem? Lembra, eu converso com o mundo através dos meus 5 sentidos. Meus 5 sentidos geram uma emoção que vai me gerar um sentimento de acordo com a interpretação que eu dou dessa emoção, né? Então, chega a mensagem. Qual é a mensagem? Medo. Eu recebo essa mensagem. Porque o medo, na verdade, é uma mensagem me avisando que eu preciso olhar para essa situação. Eu vou atuar positivamente diante do medo e não ficar preso ao medo como se fosse um ciclo vicioso, sabe? Retroalimentando esse medo. É como se eu dissesse, eu sou medroso, eu tô com medo, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de falar em público, né? É como se você se apegasse a essa mensagem e você se transformasse nessa mensagem. Como se você fosse essa mensagem, como se você fosse o próprio medo. A emoção que grita em você é uma mensagem do seu inconsciente. Percebe? O mensageiro veio, deu a mensagem e você se agarrou a esse mensageiro. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né? A emoção grita em você e você pega o mensageiro,
que te trouxe a informação do que você precisa prestar atenção, né? Eu sou impaciente, eu sou devagar, eu sou medroso, né? Você se apega àquilo, a essa mensagem, porque você tem um ganho secundário com isso. Por isso você faz isso, que é uma ilusão. Esse ganho secundário que você tem é uma ilusão. Uma pessoa medrosa, ela não arrisca. Esse é o ganho da pessoa medrosa. É não correr risco. É não existir a possibilidade de uma frustração. Sem crítica, não existe crítica. Porque eu não arrisco, eu não tento, eu fico na zona de conforto. Eu fico com a mensagem do medo, né? Eu prefiro o medo do que o risco de ir além, de dar certo. E eu acho que ficando nesse lugar eu tô segura. E isso me paralisa. E eu fico na ilusão de que isso é uma vantagem. Então, quando a pessoa gera, né, ansiedade, depois, por exemplo, gera uma síndrome do pânico, né? O que acontece com a família dessa pessoa? A família inteira se mobiliza para dar suporte para essa pessoa e gera uma dependência nessa pessoa. Essa pessoa não consegue mais ficar sozinha, né? Ela vai sempre estar precisando de alguém, porque se ela tem aquela crise de ansiedade, que é horrível, ela precisa de alguém para tirá-la, ajudá-la a sair dali. Então, o que ela precisa? Se liberar dessa dependência. Ela vai ter que abrir mão da paparicação. E a paparicação é o que ela mais quer, mesmo que de forma inconsciente. Mas não é o que ela precisa. Então, são mensagens, percebe? Que a gente fica mandando uma mensagem confusa pro universo, né? Você quer ir além, mas você tem medo. Então, você fica no mesmo lugar. Percebe? Você tem ansiedade, ao invés de você resolver, você cria um universo de paparicação e você se mantém ali como vítima adoecida naquele lugar de que não pode tomar nenhuma decisão e não pode fazer nada porque você é uma pobre coitada, né? Então a gente acaba fazendo uma cisão e a gente precisa purificar, unificar, na verdade, né? Pensamento, sentimento e atitude alinhado com o que eu desejo. E esse é o segredo para eu me comunicar bem com o universo. Não adianta eu pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra, né? A mesma coisa com a raiva, né? Qual que é o aspecto positivo da mensagem da raiva? O que vocês acham? O que a raiva faz? Eu particularmente acho a raiva maravilhosa, né? A raiva, qual que é a mensagem que a raiva nos traz, né? Ao invés de eu atuar ali na mensagem, que é a própria raiva, né? Eu preciso entender que a raiva é uma energia propulsora de realização, né? A raiva, ela te tira do lugar. A raiva é como se fosse uma mola, né? Você contrai com raiva e depois você avança, né? É uma energia que te faz sair da onde você estava. Ela te coloca em movimento. A raiva não é para te destruir. Por isso que a raiva ali na escala de Hawkins vibra mais do que muitas outros sentimentos e níveis de consciência, né? Então a raiva, ela não vem para me destruir. A raiva tá aqui para eu produzir. A raiva quer me fazer produzir, sair desse lugar, realizar alguma coisa. É essa energia, a energia da realização. Eu escolho a direção que eu vou dar para essa raiva, de acordo com a minha presença de espírito, de acordo com a minha consciência. Eu posso sentir raiva e atacar o outro, mas eu posso sentir raiva e me questionar. Por que eu tô sentindo raiva? O que eu preciso aprender com isso? Onde isso quer me levar? Onde essa raiva quer me levar? E quando eu sinto raiva, qual é a mensagem? A mensagem que a raiva me traz é: faça alguma coisa, atue, saia de onde você tá, você não pode engolir isso. Qual é a solução que você precisa dar para isso? A raiva tá te dizendo isso. Vamos, meu filho, reage, sai desse lugar. Então, lembre-se, por exemplo, de alguma situação que você sentiu raiva. Né? Pensa aí, alguma situação que você sentiu raiva, né? Sentiu raiva, depois que passa a raiva e a gente não fez nada, vamos supor que você sentiu raiva porque alguém falou algo pra você, percebe? Eu senti raiva e aí eu não fiz nada.
Fiquei com a raiva pra mim, guardei. Não falei nada, não fiz nada. O que vem depois? Quando eu sinto raiva e não ajo e não faço nada, o que eu sinto? A autocobrança. Depois disso vem a autocobrança. Então eu senti raiva, o que eu tenho que me perguntar? O que eu preciso fazer aqui agora? Sentiu raiva, a primeira pergunta que você tem que se fazer é isso. O que eu preciso fazer agora? A raiva é movimento, a raiva é ação, a raiva é fazer algo. E aí, com essa serenidade de quem tem consciência, né? Perceba que quando eu sinto raiva, gente, a raiva tem um quantum de agressividade. Mas não é uma agressividade de agredir a outra pessoa. É uma agressividade no sentido de sair do lugar e de agir, né? Então, a agressividade de inteireza, de posicionamento. É isso que a raiva traz, né? De ser firme, de ser forte, né? Diante do que tá acontecendo. Então, isso tudo são mensagens que eu estou mandando pro universo. Percebe? Se eu não uso essa ira, né, essa raiva para me mover e ela vai ficando em mim, o que isso vira? Uma depressão. E o que é depressão, gente? Olha lá na Aurélio. Depressão é a raiva amassada. Isso é depressão. Depressão é a raiva amassada. Você pega essa raiva, você não faz nada com ela, você fica com aquele disco infernal na sua cabeça, mas e se eu tivesse feito isso? Eu devia ter feito aquilo, mas eu não devia ter aceitado. Mas não. E isso vai gerando uma tristeza em mim, eu vou interiorizando essa tristeza, porque eu não agi, eu não fiz nada, né? Eu fui colocando pra dentro e fui amassando, e essa raiva e essa tristeza vai se transformando numa doença, numa depressão. Por exemplo, a bipolaridade, né? As pessoas que oscilam muito em estados extremos de euforia e estados extremos de depressão, e isso vai fazendo um ciclo, né? Dos exageros. O exagero da euforia, o exagero da depressão, né? Me levando ao limite, eu só faço besteira, né? Ou eu só fico na cama, ou eu boto pra acabar no mundo, né? A última a sair da festa, a que mais bebe, a que mais cheira, a que mais gasta, né? Então eu não consigo achar o equilíbrio, né? Eu preciso equilibrar, né? Ação e interiorização. Então tenha um referencial de direção para sua vida. As suas emoções são indicadores para onde você deve ir, o que você deve fazer. O que você sente, a maneira como você está se sentindo, é um indicador de se você está no caminho certo ou não. Perceba, as suas emoções, lembra, Abraham Hicks, suas emoções são um GPS indicando se você está indo para o caminho certo ou não. Então eu preciso agir, mas eu preciso me internalizar, os dois. Isso é o equilíbrio. E a gente vai se adonando das próprias emoções. Então o meu referencial de direção são as minhas emoções. Esse é o meu referencial. O que eu coloco ao redor dessas emoções é ilusão. Percebe? Lembra que eu falei? O que eu tô sentindo com o que o outro me fez é uma ilusão. Mas a maneira que eu estou me sentindo, eu preciso prestar atenção. Porque é o meu referencial, dizendo se eu estou no caminho certo ou se eu peguei a estrada no sentido oposto. Então eu devo pegar a forma dessa emoção e agir pro lado positivo. Essa vibração é que traz prosperidade. Então eu penso, eu senti alguma coisa aqui, vamos dizer, negativa, né? Eu senti um descontrole, né? Eu penso, o que eu preciso fazer com isso? E eu atuo. Aconteceu algo que me deixou triste. Eu penso, vou entrar na minha caverna, vou me trancar lá e vou dar um tempo para eu pensar no que aconteceu. Vou pensar por um dia, por uma semana, né? E eu entro nesse sentimento de tristeza apenas por um tempo. Não fico ali eternamente, 1, 2 anos, pelo amor de Deus, como algumas pessoas fazem. Entro em contato comigo mesmo, me dou esse tempo, respeito esse sentimento. Vamos supor que foi um luto, um divórcio, alguma coisa significativa, né? E depois chega o que eu
tenho que fazer com isso? E vou pro próximo passo. O que eu tenho que fazer? Agora, vamos falar de outro sentimento aqui que também aparece muito aqui pra gente falar. A culpa. Michele, o que eu faço diante da culpa? Joga no lixo. Culpa não serve pra nada. A culpa é sentimento de preguiçoso. Tá se sentindo culpada? Preguiçosa. Cria vergonha na cara. Porque a culpa é só a sua consciência dizendo pra você que você errou e você tem preguiça de mudar o que você errou. Aí você fica se sentindo culpada. No conforto de onde você está, se sentindo culpada. E você não assume isso e se sente culpada e continua errando. Então a culpa é um sentimento de preguiçoso. Cria vergonha na cara, porque quem reconhece, né? Se você reconhece que você errou e você não comete mais esse erro, você sente até orgulho de você mesmo. Você fala, nossa, eu lembro quando eu era assim, eu lembro quando eu fazia isso. Nossa, que inadequada. Eu não faço mais isso. Eu me sinto até orgulhosa de mim. Olha como eu evoluí. Olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. Percebe? Então, se você sabe que você errou, você tem certeza de que jamais você faria aquilo novamente, você olha pra você mesmo e pensa, nossa, eu melhorei, eu evoluí, eu não erro mais nisso aqui. Né? Eu sinto orgulho de mim, eu saí daquele lugar, eu expandi minha consciência, agora eu tenho consciência do meu erro. Né? Agora eu sei. Agora, muitas vezes, a gente erra, tem consciência de que tá fazendo algo errado, e quando alguém te pega fazendo que você fez algo errado, você sente raiva da pessoa. Quer um exemplo? Você conhece as leis de trânsito. Tá dizendo ali que você não pode dirigir a mais de 80. Você mete o pé no acelerador, porque você tá com pressa, e vai a mais de 80. Um guarda te para e te dá uma multa. A multa chega na sua casa, o que você faz? Policial desgraçado. Esse governo que só quer roubar dinheiro da gente. Que absurdo. Onde já se viu? Nossa senhora. Quanto mais imposto a gente paga, mais imposto a gente tem que pagar. Então, olha só que loucura. Eu tô errada. Eu tenho consciência de que eu tô errada. E se alguém me pega e aponta que eu estou errada, eu ainda sinto raiva da pessoa. Olha isso. Como se o outro fosse culpado. Não foi você? E a gente vai fazendo essas confusões, né? Na nossa vida, que vai gerando uma confusão vibracional. Olha a grandeza. Às vezes parece que é uma coisa boba, mas isso gera uma incongruência do pensar, sentir e agir. E isso muda a sua frequência vibracional e muda a realidade que você tá querendo cocriar. Se você tava super bem, 10, vibrando alto e teve uma atitude dessa, você entra em desequilíbrio. Você desequilibra o seu estado vibracional. Percebe como é importante você ter clareza e entender como que funcionam as coisas? Porque às vezes parece uma coisa pequenininha, né? O hábito de reclamar, o hábito de julgar, o hábito de culpar os outros, sentir raiva, percebe? Tudo isso leva você a não realizar o seu sonho. Então, qual é a emoção positiva que eu posso tirar diante da raiva? É agir. A raiva te leva para ação. Você para de se vitimizar, né? E você resolve agir. Então, por exemplo, eu descobri que eu tô com uma doença, né? Outro exemplo. Eu poderia me vitimizar, que absurdo, porque comigo, eu não aceito, onde já se viu, eu sou uma pessoa boa, por que comigo tá acontecendo isso? E eu fico me vitimizando e assumo a postura de coitada e vou fazer meu tratamento, ou às vezes nem isso faz, né? Mas eu tenho outra opção, que é a opção de falar, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou deixar esse câncer tomar conta de mim. Né? Eu vou superar, eu vou resolver isso. Então a gente tem que entender, e aqui ó, presta atenção nisso que eu vou te dizer, que isso é transformador. Qualquer doença que a gente tenha, a gente tem que agradecer. Qualquer doença. Porque, gente, se você adoeceu, é sinal de que existe uma consciência no lugar errado. Qualquer doença, agradeça. Você tem algo para resolver. Então, olha só, como que acontece a doença? Eu tenho algo para resolver dentro de mim. Existe algo que precisa ser curado. E aí, eu digo assim pro meu corpo,
eu não tô conseguindo resolver isso não, corpo. Eu não tô conseguindo. E aí seu corpo diz assim, então deixa que eu vou tentando resolver aqui enquanto você segue sua vida. Segue sua vida aí que eu vou dando um jeito aqui. O fígado vai dando um jeito, pulmão, estômago, garganta. Chega uma hora que a sua garganta, seu fígado, seu pulmão, o que for, né? Não aguenta mais, porque ele assumiu uma coisa que é pra você resolver, pra você curar. E aí o seu corpo foi cuidando disso enquanto você continuava a sua vida como se nada tivesse acontecendo. E agora que ele não aguenta mais, que vem o sintoma, ele te devolve, ele fala assim, ó, tá aqui, ó, o que eu podia eu fiz, agora não dá mais. E aí você tem a opção, ou você é um pobre coitado, ou você é aquela pessoa que diz, não, peraí, deixa comigo que agora é meu. Deixa comigo. E aí eu assumo, vou me tratar, vou resolver e vou curar isso, certo? Então qualquer doença que eu tenha é um pedido que eu fiz para um amigo que me ajudou até onde ele conseguiu me ajudar. E aí quando ele me devolve porque ele não consegue me ajudar, eu ainda brigo com Deus. Eu ainda brigo com o universo, eu acho injusto, eu não aceito, eu questiono, ao invés de agradecer. Porque você teve um amigo que ficou ali te ajudando. A doença é uma consciência no lugar errado. Então você precisa resolver isso na sua vida. O corpo te ajudou até onde ele conseguiu. Até onde ele conseguiu, ele fez a parte dele. Quando não deu mais, ele te avisou. E aí vem a doença para que você resolva esse problema, essa questão. Então você pega, assume e fala, não, agora é comigo. Deixa que eu resolvo. O corpo te devolve para você resolver. O corpo é seu, a saúde é sua. Então é você que cuida. É você que tem que assumir isso. Olha como é importante eu ter clareza de como funciona o universo. A doença, ela não vem para te matar, ela não vem para te judiar, ela não vem para te deixar infeliz. A doença vem para te trazer a cura. E quando você sabe disso, ao invés de você acusar o universo e Deus, você entende que quanto mais rápido você aceita e cura isso dentro de você, mais rápido você resolve essa doença. Entendeu? E aí tem a questão da tristeza, né? Ah, qual? Tá, Michelle, entendi. Mas aí eu me sinto triste. Como é que eu lido com a tristeza? Ah, o fulano fez algo, fulano me falou algo, o fulano não me deixa fazer algo. E aí eu me sinto triste, né? Por exemplo, a tristeza é o que você deixou de fazer. Geralmente a tristeza vem quando você deixou de falar algo, quando você deixou de fazer algo que você sabia que você precisava fazer, que você sabia que você precisava agir. Você precisava agir e escolheu ficar quieto. Lembra o caminho da depressão? E aí você escolhe ficar dentro da casinha, né? E aí isso vai gerando um remorso, né? A tristeza é um remorso. É uma culpa de não ter feito algo que eu sabia que eu deveria ter feito. E aí, quando eu entendo isso, eu paro de julgar a culpa no outro por algo que eu deveria ter feito. O universo, gente, ele só ouve você quando você se responsabiliza por tudo que você está fazendo. Quando você entende que você é o responsável por tudo, você subiu de nível. Você já tem outro nível de consciência. Porque aí eu entendo que a minha vida está no lugar que eu a coloquei. A minha vida está onde eu a coloquei. Não existe nada de errado com o mundo. E isso que a Matrix vende, agora entrou na moda, vocês já devem ter visto, né? Assim, é assustador, né? Agora entrou na moda dizer que existe uma positividade tóxica. Por que estão dizendo por aí que existe uma positividade tóxica? Porque ninguém quer que você mude sua mentalidade. Quer que você fique aí no medo. Então, quando se percebeu que o universo, né, está subindo novamente a energia, está elevando e expandindo a consciência, precisamos fazer algo para manter todo mundo aqui na Matrix, porque eles estão aprendendo, né, a reprogramar a mente. Eles estão aprendendo que se ele pensar positivo, ele muda a realidade dele. Então vamos falar aqui que existe uma possibilidade, uma positividade tóxica.
né? Ah, porque não adianta nada você acordar e dizer eu sou rica, eu sou linda, porque ele quer que você olhe pro espelho e diga puta merda, mais um dia pra trabalhar naquele lugar que eu não gosto. Ai, que saco de novo pegar aquele ônibus. Ai, que ódio, de novo esse salário. É aí que eles querem que você fique. Percebe o que a Matrix faz com você? Aí inventa modinha, né? Ah, é positividade tóxica. Por quê? Porque ele quer que você fique na negatividade. Ele quer tirar esse poder de você. A sua vida está onde você colocou. Não existe nada de errado com o mundo. Não existe nada de errado com a política. Não existe nada de errado em nada, a não ser no seu posicionamento. Por que que no mesmo mundo que nós vivemos, existem pessoas extremamente felizes e prósperas? No mesmo mundo. Por quê? Porque a mente delas, a frequência delas é diferente. A sua mente cria a sua realidade. A sua vida é do jeito que você a colocou. O erro, vamos dizer assim, né? É como você direciona o seu poder mental. Aí é o erro. Como é que você direciona esse poder? Como? O que você está fazendo? Quando você se responsabiliza e você diz, espera lá, essa vida aqui que eu tô vivendo não tá do jeito que eu gosto, né? Esse casamento não tá do jeito que eu gosto, esse trabalho não tá do jeito que eu gosto, essa casa que eu moro não tá no jeito que eu gosto. Então eu tô me posicionando e eu direciono o meu poder mental para onde eu quero ir, pro que eu quero ser, ter e fazer. Percebe? Então eu preciso entender como eu posso direcionar esse poder mental. E a primeira coisa, e o primeiro modo mais fácil de você direcionar o seu poder mental é a gratidão. A gratidão é a emoção mais próxima do amor. A gratidão, quem não é grato, gente, não entra na frequência da abundância. Quem não é grato não acessa a abundância. Não tem como, é uma lei universal. Então nós temos duas formas de agradecer. Eu posso agradecer pelo que aconteceu de bom comigo, né? Ah, eu fico feliz se eu recebi uma flor, eu fico feliz se foi tudo bem no meu trabalho hoje, eu fico feliz porque aquele colega me deu um bom dia com um sorriso, e eu vou trazendo para minha mente coisas que aconteceram durante o dia que foram boas. Ou seja, eu sou grata por tudo de bom que o universo me proporcionou. E essa é a gratidão mais fácil, né, de sentir. Ela é a mais simples, ela é a mais rasa. Eu fico esperando que o universo me traga algo de bom e então eu me sinto grata. Mas existe um outro tipo de gratidão, que é a gratidão que transforma a sua energia, que é a gratidão poderosa, que direciona o seu poder mental, que é a gratidão de transmutar, de reformular o que era negativo em positivo. Essa gratidão é muito poderosa. Quando você recebe durante o dia, porque a gente, assim, ó, você acordou super bem, você saiu, foi fazer suas coisas, e aí você foi recebendo aí durante o dia muitas energias de muitas pessoas. E isso vai formando partículas quânticas no seu corpo, vibracional, no seu campo, e a gente tem que saber que postura mental a gente vai adotar diante disso, né? Usando, inclusive, comandos de purificação, né? Transmutando. E essa é a gratidão verdadeira. A gratidão verdadeira é quando eu agradeço o que não é agradável, o que não é gostosinho. Não acontece só coisa legal comigo durante o dia, mas mesmo assim eu sou grata, porque eu consigo agradecer o que não é agradável. Eu consigo agradecer pelas situações chatas que me acontecem. Eu consigo agradecer por aquele evento que aparentemente foi desagradável, mas pode ser um livramento de outra coisa pior. Às vezes a gente só consegue agradecer algo que aconteceu depois que passou muito tempo. Então você queria muito comprar um apartamento, você tentou, não ia pra frente, não dava certo, você ficou emputecida, com raiva, passou, você desistiu, na época você ficou com muita raiva, passou 10 anos, você nem tá mais com aquela pessoa que ia comprar aquele apartamento com você, e você olha pra trás e fala, nossa, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque se tivesse dado certo, seria um problema. Como é que a gente ia reaver isso tudo? Né? Então aí, depois de muito tempo, quando eu olho pra trás,
eu reconheço que lá atrás aconteceu o que melhor poderia ter acontecido comigo, né? Aquela demissão, aquela promoção que não saiu, né? Aquela transferência, ou às vezes aquela doença que te fez evoluir espiritualmente, e hoje você é grato. Porque você percebe que você evoluiu com aquilo e você reconhece o universo por não ter permitido que aquilo que acontecesse. Então agradecer é desafiador, especialmente quando eu falo em agradecer as coisas que não são boas que aconteceu comigo, que aparentemente não são boas, mas eu preciso aprender a agradecer na hora. Coisas ruins e coisas boas. Eu preciso ser grato, por quê? Porque eu sei que não existe coincidência. Não existe bom ou ruim. Sou eu que dou esse peso às coisas. Sou eu, ser humano limitado, que classifico as coisas. Ah, é bom, ah, é ruim. É bom, é ruim pra quem? Baseado em quê? Na sua cabeça? De vivente? E a inteligência superior? E o Todo-Poderoso, quem criou tudo? O dono de tudo aqui, quem mantém tudo em ordem, ele não sabe o que ele tá fazendo? Então, quando eu entendo que existe uma inteligência superior que rege tudo e trabalha pelo bem maior, eu sou grato por tudo que me acontece, por exatamente tudo. Então, eu preciso me fazer uma pergunta. Aconteceu uma situação que eu não gostei, o que eu vou perguntar? Perguntinha mágica. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Barra de Axis até usa, né, uma pergunta que é interessante esse ponto de vista. É interessante eu me sentir irritado com isso, porque quando eu uso essa tática, né, eu trago pro consciente e ele amolece as moléculas de átomo e me permite ver a situação de uma outra forma, né? Então, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com isso? Por que isso tá na minha vida? Como é que eu atraí isso? Eu não tenho que me apegar, né, em achar uma justificativa do porquê que eu adoeci, por exemplo. Mas eu preciso entender que eu vibrei na frequência daquela doença. E vibrando naquela frequência, eu preciso entender que eu preciso sair dali. E ser grato, porque o universo me avisou da frequência que eu estava vibrando. Ser grato pelo aprendizado, pela evolução. A situação que era desagradável, ela já não existe mais, porque eu aceitei, eu transmutei energia, eu neutralizei o que era ruim. Eu neutralizo qualquer mensagem de ruim. Eu não deixo chegar em mim, eu não deixo se acoplar no meu campo, porque eu agradeci. Eu agradeci, eu aprendi, eu neutralizei o negativo e eu potencializei o positivo. Percebe? Eu potencializei o positivo. Então, quando você tá na real gratidão, você consegue trazer algo bom de qualquer situação que tenha acontecido. Você consegue transmutar essa energia. Eu começo a comunicar pro universo que eu preciso aprender a manipular melhor a minha energia. Por isso que eu agradeço, porque o universo tá me dando a oportunidade de aprender a manipular a minha energia. Percebe? Como é grandioso? É a gente que não entende, é a gente que não sabe. Por isso que a gente tem que evoluir muito, gente. Então, olha só, dúvidas até aqui? Entenda uma coisa, você cria a sua realidade. E se você não tem controle sobre você mesmo, por exemplo, eu reconheço que falta equilíbrio emocional pra mim. Se você não tem controle sobre você mesmo, como que você quer cocriar uma realidade intencionalmente? Se você não tem controle sobre você mesmo, você não consegue manipular a energia e o poder que é seu. É seu. Você não controla seus sentimentos. Você só é reativo a tudo que acontece. Você não entende as leis universais, você não entende como as coisas funcionam, você acusa, você julga, você reclama. Então, primeiro, você precisa entender que você é co-criador da sua realidade, que esse poder é seu. Você precisa primeiro resolver, se conhecer, olhar para dentro, se curar, se perdoar, elevar sua vibração, para que então você possa mudar os sinais que você está enviando para o universo e criar uma vida diferente. Eu não vou conseguir co-criar uma vida diferente se dentro de mim só existe rancor, mágoa e ressentimento. Percebe? Não tem como, gente.
Você pode fazer a técnica que for. Primeiro você tem que se curar. Primeiro você eleva a sua frequência. Por isso que é ser para ter. Como que eu posso ser próspero, abundante, se próspero, abundante vibra em 500 Hz e eu tô aqui vibrando 80 Hz, fazendo afirmação positiva, achando que amanhã eu vou acordar milionária? Aí a gente volta para aquela pergunta, nossa, que mente idiota é essa? Que cocria doença, que cocria dívida, que cocria caos? É a mente que está na frequência que você está vibrando, percebe? Então, se eu quero uma vida próspera e abundante, eu tenho que ser para ter. Então, não há como, sem equilíbrio emocional, conseguir cocriar de forma intencional. O equilíbrio emocional é fundamental, porque equilíbrio emocional te traz segurança, te traz paz, te traz tranquilidade, te traz inteligência para você trazer e interiorizar em você mais conhecimento e dar um salto quântico. Se eu não consigo nem estar em paz, como é que eu ouço uma live dessa? Como é que eu interiorizo tudo isso que a Michelle está ensinando? Como é que eu posso entender que eu devo agradecer uma doença? Como é que eu posso entender que o outro não tem culpa pelo que eu sinto? Se eu nem em paz estou para estar aberto para aprender mais? O que te cura da culpa, o que te cura de todos esses sentimentos negativos é o conhecimento que te liberta. É o conhecimento que tira você de onde você tá. É o conhecimento que vai te levar além. É o conhecimento que te tira da ignorância intelectual, da ignorância emocional, da ignorância do seu poder co-criador. É a informação que te tira daí. Só que para você experimentar e viver tudo isso, você precisa ter um mínimo de equilíbrio mental. Você precisa ter um mínimo de compreensão para sentir essa energia, se permitir vibrar nessa frequência e então comunicar para o universo o que você realmente quer. Aí você consegue mandar uma mensagem certeira para o universo do que você quer. Sem equilíbrio mental não tem como, porque uma hora eu desejo uma coisa, outra hora eu desejo outra. Não tem congruência entre pensamento, sentimento e atitude. Como é que eu cocrio algo assim? Em desalinhamento. Percebe? Não há como. Percebe a importância do equilíbrio mental? Percebe a importância do autoconhecimento? Percebe a importância de você olhar para dentro? Sem isso não adianta técnica, sem isso não adianta curso. Você pode fazer curso com o treinador mais fodástico da face da terra. Primeiro você olha pra dentro, primeiro você cura em você. Depois você vai aprender técnica, depois você vai aprender instrumentos para te ajudar. Aí sim você tá, vamos dizer assim, cortando o caminho, né? Aí você entendeu que estando curada, vivendo a sua essência, você tem potencial de cocriação, porque aí você eleva a sua vibração e manda a mensagem correta para o universo para colapsar a função de onda do que tanto você deseja. Certo, gente? Deu até aqui? Dúvidas? Coloca aí para mim. Lá na plataforma, eu vou colocar para vocês um exercício, um comando mental de conexão com as ondas universais, que tem a ver com isso que a gente falou, tá? Então, quem é aluno do Reprograme-se e quem estiver na plataforma do Clube da Prosperidade, vai ter lá, vou fazer uma meditação de comando mental para você se conectar com as ondas universais, para te ajudar a ir lá entregar o seu pedido pro universo nesse solo fértil, certo? Certo, gente? Então, parabéns para você que tá aqui no dia de hoje, né? Se dedicando a expandir, a entender, né? Então, muito obrigada. Ó, amor e luz. Nos vemos logo mais. Afirmações positivas na reta final. Clube da Prosperidade. Reprograme-se quântico aí na reta final também, né? Fique de olho nas novidades. A gente vai ter aí no dia 30 a inauguração do Clube da Prosperidade. Certo? Obrigada. Amor e luz. Vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau.